Boa tarde, o meu nome é Ricardo Coelho, trabalho atualmente na Pessoas e Processos. Alguém ouviu falar daquela empresa, Pessoas e Processos? Espetacular. Depois vão ouvir muito. Trabalho na Pessoas e Processos ao longo dos últimos quase um ano, tenho sido Scrum Master lá. Tenho estado na parte de implementação do Scrum na empresa. E estou aqui um bocadinho hoje para partilhar o que é o Scrum, para partilhar quais são as dificuldades, o que é que tem de bom, o que é que tem de mau com vocês. Quem é que aqui vocês trabalham, certo? O projeto não faz nada, mas vocês ainda estudam, trabalham? Como é que é? Trabalho. Está toda a gente trabalha. Quem é que já ouviu falar no Scrum? Já toda a gente ouviu falar. E quem é que usa atualmente? Quem é que gostava de usar? Pronto, menos mal. Ainda não são muitas as empresas que usam Scrum, mas a maior parte, se ainda não usa, está pelo menos a pensar em utilizar. Cada vez mais começam a ouvir falar nisto e muitas, mesmo as consultoras, mesmo as grandes empresas, já começam a alterar os seus métodos de trabalho, as suas equipas para trabalhar com esta metodologia, porque prova-se no dia a dia que é melhor para toda a gente. É melhor para o cliente, é melhor para as pessoas que estão a desenvolver, para as equipas. Toda a gente fica mais contente com esta forma de trabalhar, normalmente. O Scrum está incluído, ou está abrangido numa coisa mais transversal chamada Agile. Provavelmente também já ouviram falar no que é isto. Agile é muita coisa. Entre outras coisas é um chavão, serve para tudo, não serve para nada, mas entre várias das frameworks que existem no Agile, existe o Extreme Programming, Lean, Kanban, Scrum. Tenho certeza que existem mais, existem muitas. Hoje vou falar especificamente do Scrum, mas o Scrum não vive isolado, no fundo vive no meio destas todas e elas complementam-se um bocadinho todas umas às outras. Todas elas têm uma coisa em comum. Quando nós começamos a abordar um projeto, podemos abordar de duas maneiras. Podemos pensar que já sabemos tudo o que é para fazer, planeamos tudo e vamos fazer, ou podemos assumir, tal como as abordagens Agile assumem, que provavelmente não sabemos tudo, aquilo que nós sabemos atualmente pode não ser bem assim, vai mudando ao longo do tempo de execução do projeto. E então, estas abordagens o que têm em comum é que são adaptativas e não preditivas. Não tentam prever o futuro, tentam ser ágeis no sentido de se adaptar ao que o futuro lhe trouxer e que atirar por cima da equipa de projeto. Essa é a grande vantagem delas. Provavelmente já toda a gente ouviu isto, estava a dizer que não tinha traduzido. Não, acho que em princípio toda a gente já viu isto. Metodologias ágeis gostam muito de pessoas, gostam muito de pôr as pessoas a falar, gostam de ver o software a funcionar. Eu vou falar aqui só sobre software, mas isto não se aplica só a software, isto aplica-se quase tudo o que aqui está é transversal a qualquer indústria e pode ser utilizado, por exemplo, em departamentos de recursos humanos, em departamentos de logística, fábricas, whatever, mas nasceu no seio do desenvolvimento de software, na verdade até nasceu na indústria automóvel, mas neste momento é muito aplicado no desenvolvimento de software. Portanto, como eu estava a dizer, preferimos coisas a funcionar, gostamos de colaborar com o cliente e com todos os stakeholders do projeto que estamos a desenvolver e gostamos de estar preparados para responder à mudança. Tudo isto porquê? Porque nós sabemos que é importante ter ferramentas, processos, a documentação, como é óbvio, normalmente no projeto temos que ter um contrato com o cliente e temos que planear minimamente aquilo que vamos fazer. Mas tudo isso é ligeiramente menos importante do que as coisas que estão aqui à esquerda. Damos sempre prioridade às coisas que estão aqui à esquerda. Quando nós precisamos de tomar uma decisão, em princípio tomamos com base nestas coisas aqui da esquerda. E isto era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Num projeto tradicional, tipicamente nós achamos à cabeça que temos o conhecimento todo sobre o mundo, sobre o que é para fazer. Normalmente temos um projeto que tem uma fase inicial de levantamento de requisitos, de planeamento, análise de requisitos, parte para o desenvolvimento, parte para os testes, parte para o deploy, documentação, por aí fora. O que acontece? Se isto se estender ao longo do tempo, normalmente esta abordagem traz problemas. Ou porque não se fez a coisa certa, ou porque o cliente disse que o que disse que queria não era bem aquilo que afinal era preciso, ou porque, entretanto, ao longo dos 6 meses de projeto, o cliente já não precisa daquilo. Existem aqui muitas coisas que podem correr mal. O Agile tenta partir isto de uma forma diferente.
Em vez de planear tudo, parte isto em iterações muito fixas no tempo, pequenas, e em cada uma delas tem todas estas fases. Cada uma delas planeia-se, faz validar, por aí fora. Eu vou falar aqui um bocadinho... Portanto, isto era aquilo que eu estava a dizer. É uma framework Agile, o Scrum. Não é um dogma. No fundo é um conjunto de práticas, metodologias, artefactos, coisas que, se nós fizermos aquilo ao longo de um projeto, em princípio teremos melhores resultados nesse projeto. Não quer dizer que se vá ter melhores resultados por seguir isto. O que quer dizer é que se nós seguirmos isto, provavelmente vamos ter melhores resultados. A probabilidade de falha ou de erro está sempre lá. É focar em entregar valor. É fácil de compreender, não tem muita coisa, tem 4 ou 5 conceitos que é preciso perceber, mas não tem mais do que isso. O que é muito, muito difícil é de pôr no terreno para executar, porque existem montes de entraves à adoção do Scrum. Porque os clientes não sabem o que é, porque as empresas, quem nos paga os ordenados, não sabe o que é, ou quer microgerir, quer fazer as coisas à sua maneira, porque temos muitos PMPs, muitos gestores de projetos tradicionais que querem fazer as coisas às suas maneiras, e é muito difícil de pôr no terreno isto. Não é impossível. Pronto. Não é aplicável a todas as situações. Existem situações em que o Scrum não é a melhor metodologia a abordar. Admito que algumas delas, até as metodologias tradicionais, possam ser, em casos muito específicos e concretos, a melhor metodologia a utilizar. Por exemplo, o Kanban funciona muito bem. Não vou falar muito sobre isso hoje, mas se alguém tiver curiosidade podemos falar. Funciona muito bem em projetos de manutenção. O Scrum não funciona tão bem em projetos de manutenção. Funciona melhor em projetos de desenvolvimento. Mas lá está, cada caso é um caso, cada projeto é um projeto e depende. É preciso ver caso a caso, escolher sempre a melhor ferramenta para fazer o projeto. Ou seja, não é um silver bullet. O que é transversal a todas as frameworks Scrum são os valores que estão por trás. E os valores, eu foco muito aqui a questão dos valores porque os valores acho que é a parte mais importante na adoção ou no sucesso de qualquer projeto. Não só do projeto Scrum, mas de qualquer projeto. E isto são alguns dos valores core, base, que toda a gente numa equipa de projeto tem que partilhar para que a coisa corra bem. Se 2 ou 3 elementos não partilharem destes valores, provavelmente toda a equipa vai falhar e esses elementos garantidamente não vão contribuir para o sucesso da equipa. O primeiro é o compromisso. Provavelmente toda a gente conhece aquela história do porco e da galinha, do bacon e dos ovos. Toda a gente deve conhecer isto. Numa equipa de Scrum, toda a gente são porcos. Idealmente não há galinhas. As galinhas tendencialmente são postas fora da equipa. Porquê? Porque toda a gente dá o coiro, toda a gente dá o coirato e o bacon pelo projeto. Quando temos alguém numa equipa de projeto que não deixa lá o coiro todos os dias por aquele projeto, provavelmente todos vão sofrer com isso. E o projeto pode tendencialmente correr mal. Isto é muito importante para toda a gente, pelo fim de toda a gente. O segundo é a colaboração. É a noção de que numa equipa, e aqui as equipas normalmente não são grandes, são pequenas, numa equipa ninguém está sozinho. Toda a gente tem o apoio de toda a gente para fazer seja o que for. O Scrum pega na equipa e diz, idealmente numa equipa de projeto toda a gente sabe fazer tudo. Como é óbvio, não é verdade, há pessoas que percebem mais de desenvolvimento, pessoas que percebem mais de interface, de base de dados, o que for. Mas a questão é, se for preciso testar, o developer também lá está, se caso seja necessário. Se for preciso, whatever, as pessoas têm que estar lá e ajudarem-se uns aos outros, porque se um elemento da equipa falhar, em princípio toda a equipa falha na entrega. Aqui a questão do processo iterativo. O Scrum é muito, muito iterativo. Tudo no Scrum é iterativo. Quer a abordagem ao produto, quer a abordagem ao processo de desenvolvimento e a melhoria contínua no processo. A abordagem ao produto significa que nós não sabemos, não queremos fazer tudo de uma vez, queremos partir o produto, o projeto que estamos a fazer às postas, idealmente pequenas. Mais pequenas, melhores. Partir o tubarão às postas. Não olhar para tudo de uma vez, tentar ir parte a parte. Em relação
ao processo. Normalmente, quando se tira um curso de Scrum Master ou o que for, as palavras que se ouve mais é inspect and adapt. Ou seja, inspecionar, ver o que é que está a acontecer e adaptarmos àquilo que nós vimos no terreno a acontecer. Ser um processo empírico significa isso mesmo. Significa que, para nós sabermos se uma coisa funciona melhor ou pior do que aquilo que estamos a fazer neste momento, nada como pôr essa coisa em prática, experimentar a fazer e depois logo se vê se foi melhor ou se foi pior. Normalmente, numa equipa de Scrum, nós não gostamos muito daqueles teóricos que vão para lá, têm aquele doutoramento em não sei o quê e que aparecem lá com uma grande teoria, com uma grande reformulação, que isto era bom, era se houvesse aqui não sei o quê. O que nós gostamos é de medidas práticas, concretas, aplicáveis no terreno, no imediato, no próximo sprint, o que for. Por exemplo, se alguém na equipa achar que isto se calhar nós estamos a fazer sprints de 3 semanas, o ideal era fazermos 2. Vamos experimentar, o próximo sprint é 2 semanas. No final das 2 semanas logo se vê, foi melhor ou foi pior. Se foi melhor, resulta. Se foi pior, muda-se. É tão simples como isso. Parece simples, mas não é, porque muitas vezes experimentar estas coisas no terreno não é assim tão simples. Implica a aprovação de não sei quantas pessoas, mas idealmente, quanto mais simples, melhor. Se tiverem alguma questão, podem ir perguntar. Orientado ao valor. Isto aqui é a noção de que toda a gente na equipa tem que compreender que aquilo que está a fazer tem que entregar valor ao cliente. Valor seja sob a forma que for. Se estamos a trabalhar num projeto para a empresa para vender ao cliente, e todos os projetos têm um cliente, quer que o cliente seja a pagar ou não esteja a pagar por ele, tudo o que nós fazemos tem que entregar algum tipo de valor. Tentar não fazer coisas que não fazem sentido ou que não têm valor para o cliente no imediato. Se tudo o que nós fizermos tiver valor, as coisas são sempre mais fáceis de encadear. Muitas vezes esta segmentação é difícil de ver. Por exemplo, não sei se alguém conhece esta analogia, que é algum pasteleiro. Não. Se o nosso projeto for fazer um bolo, existem muitas formas de fazer um bolo, mas normalmente um bolo, fazemos a massa, não é? Temos aquilo no forno, a seguir tiramos aquilo do forno, vamos fazer o recheio, depois vamos fazer o O que é que pode correr mal aqui? Porque é que esta não é a abordagem correta? Se isto for o nosso projeto, e se nós ficarmos sem dinheiro, por exemplo, aqui, se o projeto for cancelado aqui, o que é que acontece? Ficamos com isto? Conseguimos vender isto? Em princípio não serve para nada um bolo sem cobertura ou sem... Pode ser discutível, mas em princípio não serve para nada. Se nós até imaginamos que conseguimos fazer isto tudo e tal, on time, on budget, mas chegamos aqui e apresentamos isto ao cliente e o cliente diz: mas eu não precisava de um bolo tão grande. Se um bolo com metade do tamanho chegava. O que é que fizeram isso? Ou então chegamos aqui e o cliente diz: sabe o que é isto? Está muito bom, mas eu até nem gosto de morango, gosto mais de chocolate. Esta abordagem tem problema. Nós gastámos uma patelada de dinheiro para fazer um bolo, assumimos à cabeça que sabíamos qual é que era o bolo que queríamos fazer, que era um bolo de morango, com um determinado tamanho, com umas determinadas características. Isto é a abordagem tradicional. Como é que nós podemos dividir isto de outra forma para não cair neste erro? Tal e qual. A outra abordagem possível é esta. Em vez de tentar fazer logo aquele bolo, fazemos este. Em cada uma destas fases, enquanto que aqui cada uma das fases não tem valor por si, não entrega valor ao cliente, aqui cada uma das fases é óbvio qual é o valor que vai entregar ao cliente. O cliente pode comer o bolo no final de cada fase. Isto em desenvolvimento de software quer dizer que no final de cada iteração temos uma release para pôr em produção. Quer essa release já seja o que o cliente quer ainda não seja o que o cliente quer, mas potencialmente podemos ter uma release no final de cada iteração. E lá está, é ir iterando, ir evoluindo o nosso produto ao longo do tempo. Esta noção de ir evoluindo o produto ao longo do tempo também se aplica ao processo. Aquilo que eu disse há pouco, este inspect and adapt, pressupõe a noção de melhoria contínua, não só no produto, mas também no processo. Isto significa que sprint após sprint, iteração após iteração, nós vamos sempre olhar para a forma como nós estamos a fazer as coisas
e tentar perceber, será que eu conseguia fazer isto de outra forma qualquer que pudesse otimizar qualquer coisa, entregar mais valor, me desse menos chatice e dores de cabeça, whatever. O que é que eu fiz de errado que possa melhorar, ou o que é que eu fiz de bem que possa continuar a fazer. E esta noção é muito importante. Isto é a noção de que não interessa o meu ponto de partida, se eu for sempre melhorando iterativamente, vou sempre ser a melhor equipa possível. Porque, tendencialmente, no futuro, vou ser o melhor dos melhores. Não interessa se sou muito mau ou muito bom neste momento. O que interessa é não estar estagnado e ir sempre melhorando. E é essa noção que é muito importante aqui numa equipa de desenvolvimento em Scrum. Quem sabe quais é que são os papéis numa equipa de Scrum? Diz lá. Master, Product Owner, Dev Team. E pronto. O Scrum diz que numa equipa só existem 3 papéis. Não é preciso mais ninguém para fazer isto. Só é preciso uma equipa de desenvolvimento, um Scrum Master e um Product Owner. Todos têm responsabilidades muito bem definidas. Não é preciso gestores de projeto, não é preciso nada. Ainda há o cliente, como é óbvio. Podemos argumentar que já está fora da equipa de Scrum, não está bem fora, tem um papel muito importante, mas dentro da equipa em si existem estes 3 papéis, no dia a dia. Product Owner. O Product Owner é o tipo que sabe o que é para fazer. É o tipo que foi ter com o cliente e lhe perguntou: então, e que bolo é que tu gostavas de comer? É de morango? E de tamanho? E depois vai pegar nessa informação que recolheu junto do cliente, vai trabalhar essa informação de forma a pôr aquilo claro, vai fazer várias iterações junto ao cliente para saber exatamente aquilo que é para fazer, e quando tiver um pedaço suficientemente grande de informação para que se possa começar a trabalhar, lá está, no bolo, bonito, vai mandar isso para a equipa de desenvolvimento para trabalhar e vai-se dar início ao primeiro sprint. O Product Owner é isso mesmo, é o dono do produto. O Product Owner é o responsável sempre por garantir que nós estamos a fazer ou a trabalhar na coisa certa. Que aquilo que nós, passado 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de trabalho, um sprint, 2 sprints, o que for, aquilo que nós estamos a fazer interessa e era mesmo aquilo que era preciso. Esta é a responsabilidade do Product Owner. E é muito, muito difícil, porque é o papel que liga com o cliente, com todos os stakeholders que têm. Aquela questão ali de ser uma pessoa. Esta questão é muito importante. Isto é uma coisa que falhou na empresa onde eu estou, é uma coisa que falha sistematicamente em muitas adoções do Scrum. O Product Owner só pode ser uma pessoa, não pode haver 2 pessoas a definir o que é para fazer. A médio prazo, isto dá sempre... Pode ser, não é? Uma coisa má. A gente não faz edição de vídeo. Não. A médio prazo isto está a ser uma coisa má. Porquê? Porque essas 2 pessoas vão ter sempre, por muito coordenadas que estejam, vão ter sempre uma visão diferente do que é o produto que é para fazer. Sempre. Vai haver sempre uma que tem uma visão ligeiramente diferente da outra. Tem que trabalhar de forma muito coordenada para que isso não aconteça. Deverá ser sempre nomeada uma pessoa suplente. Deverá ser sempre nomeada uma pessoa suplente se acontecer alguma coisa. Pode, sim, claro. Ninguém é substituível e toda a gente é substituível. Certo? Se acontecer alguma coisa a essa pessoa, se a pessoa amanhã morrer, como é óbvio, tem que haver alguém que consiga, e isso faz parte das responsabilidades da própria organização, garantir que isso acontece. Quer com essa pessoa, quer com os developers lá. Não define-se logo não sei, acho que não. O que muitas vezes acontece em projetos de maior dimensão é que o Product Owner, que idealmente está só com um projeto, muitas vezes não está, tem que dar resposta a vários projetos e não consegue fazer um excelente trabalho a dar resposta a cada um dos projetos. Então o que pode acontecer é que o Product Owner delega algumas das tarefas que tem em braços direitos, braços esquerdos, o que for. Mas a palavra-chave aqui é delegar as tarefas e não delegar a responsabilidade, porque a responsabilidade do que é feito é dele, sempre. Porque é ele que tem a responsabilidade de perceber o que é para fazer e de conseguir passar essa informação para a equipa de desenvolvimento, para a equipa fazer. E mais, e depois validar o que foi feito para entregar. Sim. O que referiu,
que não vai haver dois produtores que vão ter visões diferentes do que é que fazer, visões entre aspas, a mim causa-me alguma complexidade, porque nesse caso também se pode supor que o product owner não vai ter a visão do cliente. A questão aqui é sempre, o cliente não consegue dominar. Cada vez que numa cadeia existe informação que é preciso transmitir, essa informação vai-se perder partes, é o telefone estragado. Não é? E quanto mais elementos nesta cadeia nós colocarmos, estamos a aumentar a probabilidade das coisas não correrem pelo melhor. Portanto, o objetivo aqui é sempre estreitar a cadeia. Nós só temos uma pessoa entre o que é para fazer e o que é para fazer do lado do cliente e quem está a fazer. Mas a visão parte do diagnóstico, um bom diagnóstico junto do cliente. O que é um bom diagnóstico junto do cliente? Quantos meses tens para fazer esse diagnóstico? A questão é sempre essa. Se nós tivéssemos um ano para fazer o diagnóstico e depois o tempo de implementação efetivo, se fosse um mês, é espetacular. Nós definimos aquilo ali, um brinco. Provavelmente passado um ano o cliente já não precisa daquilo. A questão está sempre em o que é um bom diagnóstico. Porque muitas vezes, no limite, o diagnóstico foi perfeito, mas aquilo que o cliente disse que precisava, afinal, não era o que ele precisava mesmo. No limite, é isso que acontece. E é um problema. Pronto. Outra coisa que por vezes pode acontecer é, e se o Product Owner estiver a trabalhar com um cliente que está, por exemplo, no país? Colocamos o Product Owner junto da equipa de desenvolvimento, colocamos o Product Owner junto do cliente, porque ele na verdade tem que fazer a ponte entre essas duas partes. E isto são perguntas que pontualmente têm de ser respondidas e avaliadas e lá está, mais uma vez, experimentar qualquer coisa, ver se funciona, se não funciona, tentar melhorar sempre a partir desse primeiro ponto que se experimentou. Por exemplo, aquilo que nós às vezes fazemos é colocar um proxy, nós chamamos de um cliente interno, junto do país onde está o cliente. Faz toda a comunicação mais direta com o cliente. E para nós, esse é o nosso cliente. Porque muitas vezes, por questões mesmo até às vezes burocráticas, quem está cá deste lado não tem acesso direto ao cliente. Existem aqui muitas abordagens possíveis. Por exemplo, se for uma empresa de produto, em que não estamos a fazer um projeto fechado, estamos a fazer, por exemplo, um produto para colocar no mercado, em que o cliente é o mercado. Não existe um cliente, existe um mercado. Quem é que está melhor posicionado para saber o que é que o mercado precisa? Temos a área comercial, temos a área de marketing, temos ali um conjunto de áreas que podem estar bem posicionadas para saber o que é para fazer, mas temos que reunir sempre numa pessoa a direção do produto. Direção, visão, e essa é a responsabilidade desta pessoa aqui. Bem, já falei aqui em muitas coisas destas. Conhecimento do produto, definição dos requisitos, capacidade de decisão, muito importante, tem de ser alguém com capacidade e competência de decisão para tomar as decisões do projeto. Se ele estiver dependente de terceiros para poder tomar uma decisão de caminho, estamos tramados, porque isso vai criar entropia à velocidade normal, então ele tem que andar sempre 2 passos à frente do desenvolvimento. Disponibilidade, liderança. Disponibilidade é muito importante, porque, e também vou falar disto um pouco mais à frente, no dia-a-dia de uma equipa, por muito bem definidas que estejam as coisas, vão surgir dezenas de dúvidas sobre o que é para fazer. Se o botão é mais à direita, mais à esquerda, mais acima, mais abaixo, amarelo, azul, vermelho. O Product Owner é a pessoa que sabe responder a essas questões. Foi ele que idealizou na cabeça dele o produto. O produto saiu da cabeça dele. E ele tem que estar, isto é quase obrigatório, tem que estar no dia-a-dia junto da equipa para responder a estas dúvidas. Se assim não for, vai reduzir a velocidade da equipa. A equipa vai aumentar o rework, vai reduzir a velocidade, vão ter que estar a pensar naquilo. Provavelmente vão tomar uma decisão, pode não ser a melhor, porque não têm a visão global do projeto. Disponibilidade é muito importante. E a liderança também, porque é ele que tem que, no fundo, ter o papel de transmitir a visão às pessoas sobre o que é para fazer. É um bocadinho o CEO do projeto. Product Owner, produto. E este tipo aqui, o que é que faz? Se o Product Owner é o produto... Isso é o projeto em si?
Não deixa para o desenvolvimento prático, eu acho que é o desenvolvimento. Exatamente. Este é o processo. É o provocador. Fala mais alto que eu não te Mete mais alto para ouvir. O Product Owner é produto, este aqui é processo. Esta pessoa aqui tem como responsabilidade de garantir que tudo aquilo que eu disse lá atrás, em relação ao desenvolvimento contínuo, à melhoria contínua, em relação... Este gajo é quem tem de garantir que, primeiro, toda a gente se dá bem, que não existe entropia, não existem fricções, por exemplo, entre Product Owner e equipa de desenvolvimento, que é muito frequente haverem fricções, que têm objetivos diferentes, não é? Um quer que se faça muita coisa e bom, os outros querem andar mais devagar porque têm que ir pelo colo, coisas do género. Este gajo, o Scrum Master é quem trata destas relações, é quem trata das relações dentro da equipa, é quem garante que o processo está a ser cumprido, que as reuniões são feitas, que o Product Owner está a entregar as histórias ou requisitos com qualidade suficiente para serem desenvolvidos, que a equipa de desenvolvimento está a cumprir com aquilo que prometeu fazer ao Product Owner em cada sprint, que o software está a sair com a qualidade desejada. E quando alguma coisa está errada, é também ele que vai atuar, que vai fazer as suas tais experiências de então, se calhar vamos fazer um sprint de 2 semanas em vez de 3. Se calhar vamos, não sei, colocar mais alguém na equipa de qualidade porque existe aqui um bottleneck, que as coisas não estão a sair com a qualidade correta. Se calhar precisamos de mudar aqui qualquer coisa no processo. Se calhar precisamos ter uma pessoa junto do cliente, porque o Product Owner não tem facilidade de acesso ao cliente. Se calhar precisamos de uma ferramenta nova porque esta coisa de usar post-its é muito old fashion. O Scrum Master é o que trata, acarinha o processo e a forma como o processo decorre. Mais uma vez é uma pessoa, idealmente um Scrum Master também não tem muitos projetos, está numa, 2 equipas. E existe aqui uma relação inversamente proporcional. Quanto mais sénior, quanto mais habituado a trabalhar for uma equipa, menos o trabalho deste senhor aqui. Porque grande parte do trabalho deste senhor aqui é fazer com que as coisas funcionem bem. Se a equipa for muito sénior e já funciona ali que é um espetáculo, está habituado a trabalhar com aquele produto, com aquele cliente, aquela tecnologia, aquele product owner, eles estão habituados a trabalhar juntos. Normalmente não há equipa júnior, não há elementos júniores na equipa, etc. O Scrum Master não tem muito trabalho no dia a dia. Só tem que garantir que a máquina está aliada e funciona bem. Se for uma equipa mais jovem, com pessoas que não estão habituadas a trabalhar juntas, é um projeto novo, uma tecnologia que ninguém conhece, tem muito risco associado, o cliente é difícil, o Product Owner não faz bem o seu trabalho porque veio de um background completamente diferente. Qualquer coisa, este senhor aqui não vai ter mãos a medir. Vai ter que garantir que aquilo tudo está a funcionar bem. Portanto, é uma pessoa, garante que a equipa funciona bem, cumpre o processo, lá está aquilo que estavas a dizer, remove impedimentos. Sejam eles quais forem, eu costumo dizer que se um impedimento é que as pessoas não estão motivadas para ir para uma reunião à sexta-feira à tarde, então o Scrum Master tem que levar bolinhos e café, qualquer coisa. Porque tudo que seja um impedimento ao bom trabalho, ao bom funcionamento, ou empregado, ao bom funcionamento da equipa, é a responsabilidade do Scrum Master retirar esses impedimentos. Seja o que for, mesmo, seja o que for. Faz um trabalho muito importante aqui também ao nível das interrupções externas. Interrupções externas, quando nós pensamos no contexto de uma empresa, existe ali montes de malta, comerciais, gente de marketing, gente de direção, quem nos paga o ordenado, que gostam de ir lá perguntar, de mandar bitites, então e se isto fizesse também aquilo, então isso não sei o quê. O Scrum Master filtra todas essas interrupções, porque tudo isso baixa a velocidade, a produtividade de uma equipa. Tudo bem que a direção gosta muito de ir para lá mandar uns bitites, o Scrum Master não pode deixar. É também esse um dos papéis dele. Existem canais de comunicação que devem ser respeitados, nomeadamente pelo Product Owner. Cada vez que alguém vai ao pé de um developer, vê o ecrã que ele está a fazer e manda o bitite do género, isso devia ter um filtro que me permitisse pesquisar por não sei o quê. Isto é um requisito. Ele está a adicionar requisitos ali na hora? Não pode. E isto acontece com muita frequência, com mais frequência do que aquilo que nós gostaríamos. Isso é mentira. É? Nunca acontece isso. Lá estás a exagerar. Pronto.
O Scrum Master não tem autoridade absolutamente nenhuma sobre o que é para fazer. Se é para fazer um carro amarelo ou um bolo, ou... eu nem sei se a equipa são uma equipa de pasteleiros, se eles realmente software. Isso pouco me interessa. O que me interessa é que eles estão a trabalhar bem e aquilo que quer que seja o que for que estão a fazer é o que o Product Owner quer que seja feito e eles estão a fazer, e a equipa está a fazer aquilo de forma correta e toda a gente está feliz. Pronto, com a produtividade máxima possível. No entanto, tem autoridade sobre o como, lá está, sobre o processo. O Product Owner é ao contrário, não tem autoridade sobre o como, tem autoridade sobre o quê. O que é para fazer. Disponibilidade, conhecimento da equipa, conhecimento do processo de elemento, comunicação, gestão de conflitos, tudo isto é importante. É massa do processo. Por último, como alguém tem que trabalhar, diz isto. A equipa é quem pega naquilo que o Product Owner disse que era para fazer e faz. Transforma aquilo em qualquer coisa. Quem amassa a massa lá do bolo, mete no forno e tira quando tiver feito. Eu tenho ali 7 pessoas. 7 pessoas já é uma equipa muito grande. Nós temos lá uma equipa com mais de 7 pessoas, com 10 pessoas, incluindo o Product Owner, e são equipas já muito grandes. 6, 5 pessoas, provavelmente é o tamanho ideal para uma equipa de desenvolvimento, incluindo o Quality Assurance, o desenvolvimento, tudo o que for necessário. Porquê? Porque quanto mais pessoas existem, maior ou mais difícil é coordenar o trabalho. Aumenta-se. Primeiro, dilui-se a responsabilidade. Cada pessoa é responsável por um pedaço mais pequeno. E quando eu sou responsável por uma coisa que me interessa muito, o bacon que eu lá meto não é muito, ou seja, começa-se a diluir ali um bocadinho o sentido de grupo. Por outro lado, aumenta a entropia da comunicação, a entropia na organização, etc., que faz com que aumente tempos de reuniões, faz com que aumente tudo e mais alguma coisa, que são coisas que causam dificuldade ao trabalho do dia a dia. Não convém que sejam muito maiores do que aquilo. Quando nós temos um projeto muito grande que precisa de 20 pessoas no projeto, divide-se aquilo em 3 equipas, arranjam-se 3 Product Owners. E um Product Owner com o overview sobre os 3. Isto é o Scaling Scrum, Scrum of Scrums, coisas do género. Existem abordagens para fazer isso, mas idealmente não meto uma equipa com 15 pessoas, que isso tem tudo para dar asneira. Portanto, a equipa planeia o sprint com o Product Owner, e já vamos ver um bocadinho mais à frente o que é isto do planeamento do sprint. No final do sprint, entrega ao Product Owner aquilo que disse que ia fazer. Portanto, se disse que ia fazer um cheesecake, no final do sprint entrega ao Product Owner um cheesecake. É responsável pela qualidade do produto, ou seja, é responsável por aquilo que vão entregar, sendo software, não ter bugs, essas coisas todas que nós sabemos. E mais uma vez é orientada à melhoria contínua do seu desempenho. Multidisciplinar, no sentido era aquilo que eu estava a dizer no início. No mundo ideal, todos sabem muito sobre tudo. Como isso não é possível, normalmente temos uns que sabem muito sobre umas coisas e outros sabem muito sobre outras coisas. Há pessoas que são muito boas na parte de qualidade, há pessoas que são muito boas na parte de back-end, há pessoas que são muito boas na parte de front-end. E nada disto não podemos ter especialistas, não podemos perfeitamente ter aquele gajo que só sabe HTML e CSS, não percebe um boi mais nada do que está por trás. Não há problema nenhum disso, porque provavelmente aquilo ele faz muito bem. Agora, precisamos também de pessoas que conseguem dar uma mãozinha onde quer que seja preciso. Preciso arranjar aqui um equilíbrio na equipe. Muito importante que todos os conhecimentos que sejam precisos para entregar um projeto, para levar o projeto até ao fim, que estejam contidos dentro da equipe. E isto não é assim tão infrequente acontecer. Muitas vezes, por exemplo, há sempre coisas que ficam fora da equipa. Por exemplo, infraestrutura. Muitas vezes numa empresa isso é algo que fica fora da equipa e alguns no decorrer do processo causa entropia. Ou porque era preciso fazer uma passagem de urgência, mas o tipo de infraestrutura não estava lá, ou porque não sei o quê. Se existem dependências de alguém de fora da equipa, estamos a dizer que existem dependências de uma galinha. Estamos a dizer que existem dependências de alguém que não dá o bacon, o coelho, por aquele projeto. E isso vai ser sempre uma causa de desconforto, uma causa de problemas. Autonomia no sentido de que a equipa escolhe, decide
qual é que é a melhor forma de trabalhar. No mundo ideal, nós não dizemos quando é que fazem, como é que fazem, como é que estão organizados, se existe um team leader ou não. Esse tipo de coisas, no mundo ideal, é a própria equipa que decide como é que quer trabalhar. Os Scrum Masters, estando de fora, a única coisa que fazem é garantir que o que eles decidiram funciona bem. E obrigá-los a decidir outra coisa, ou ajudar a chegar a um consenso melhor do que aquele onde eles chegaram. E eu disse no mundo ideal porquê? Porque muitas vezes temos equipas, eu vou-lhes chamar júniores, que, por exemplo, aquelas pessoas nunca trabalharam juntas e têm dificuldade, por exemplo, em eleger alguém que coordene ou que distribua o trabalho, ou que faça a ponte com o Product Owner mais ativamente. Não quer dizer que estes papéis ou estas responsabilidades específicas tenham que existir, mas se existirem, idealmente não são nomeadas de fora, é a própria equipa que chegou lá sozinha. Colaboração, responsabilidade coletiva é muito importante e isto é importante acima de tudo ao nível, ou é comum ser importante ao nível do desenvolvimento e da qualidade. Não sei, provavelmente vocês trabalham em equipas de projeto e existe sempre estes dois grupos, que é nós fazemos e nós vemos se está bem feito. E depois mandamos para trás porque não está bem feito, mas afinal estava bem feito, mas não sei o quê. E isto gasta-se aqui muito tempo, normalmente. Responsabilidade coletiva significa que não interessa se foi alguém que não viu que estava mal ou se foi alguém que fez mal, não interessa. Se chegou mal ao cliente, em última instância, ou a qualquer um dos ambientes que está ali pelo caminho, a responsabilidade é coletiva e da equipa toda. Quer dizer que eles, como um todo, falharam num determinado objetivo. Neste caso, são entregar as coisas com qualidade. Se, por exemplo, existe um bottleneck no back-end, em que a interface gráfica espetacular estava tudo feito, tínhamos que fazer determinada funcionalidade, mas o tipo que faz a ligação à base de dados daquela porcaria toda não conseguiu, não teve tempo, fez mal, deve faltar ao trabalho, qualquer coisa. O que significa é se a equipa disse ao Product Owner, nós, no dia X, vamos entregar este pedaço de funcionalidade. E se não conseguiram por causa de uma pessoa, a responsabilidade não é nunca dessa pessoa. A responsabilidade, acima de tudo, é do resto da equipa, porque alguém devia de lá ter ido e ajudar a fazer. E isto é o que significa a responsabilidade coletiva. Todos são responsáveis por aquilo. É como se fosse um trabalho de grupo numa universidade, numa faculdade, seja o que for. Se há um dos elementos que não faz a sua parte, todos levam uma má nota, ou todos chumbam. Que é igual. Isso é porque não trabalham comigo. Faz os trabalhos sozinho. Portanto, equipa, entrega, transforma a copia e usa no produto final. Bem, este aqui é um modelo de comunicação. A comunicação é sempre uma parte sensível, porque quanto mais... Ou melhor, por um lado nós queremos toda a gente a falar com toda a gente, porque é falar que a gente se entende. Já dizia o outro. Por outro lado, quanto mais as pessoas falarem, mais entropia se cria se não falarem o estritamente necessário. Um grande exemplo disso é este lado aqui. Se, por exemplo, nós tivermos o cliente no decorrer do sprint constantemente a interromper e a dizer isto aqui, se fosse... O cliente é aquele tipo que está sempre a sonhar e quer tudo para ontem e para ele todas as funcionalidades têm o mesmo valor. E faço isto fazer. E faço isto fazer, claro, isto são só 5 minutos. Só por ali Rápidas. Só por ali então. Então, Aquilo que fez não é bom. exatamente. Se nós dermos um canal de comunicação direto entre o cliente e a equipa de desenvolvimento, provavelmente todas estas ideias que o cliente vai borbulhando ali na cabeça vão chegar lá abaixo. No pior dos casos, algumas são logo feitas ou algo do género. E é muito importante nós não deixarmos isso acontecer, porque isso vai criar aqui percas muito grandes de produtividade, vai fazer com que a direção do produto não seja aquela que o Product Owner queria, porque o Product Owner fez uma estratégia para entregar qualquer coisa de bom ao cliente. É essa a responsabilidade dele. Se houver interferências externas, às vezes nem sequer é do cliente, às vezes é de alguém dentro da empresa do cliente, o tipo do marketing dentro da empresa do cliente que nos ligou e que afinal isto agora é tudo azul ou roxo. Todas essas coisas causam entropia. É importante que existam modelos de comunicação bem definidos e que essa entropia sejam filtradas, quer pelo Product Owner, quer pelo Scrum Master. Temos ali a equipe isolada a um canto
Não quer dizer que a equipa, quando tenha dúvidas, não vá falar com o cliente, mas idealmente é isso, e não o contrário. O cliente, quando tem dúvidas, vai falar com a equipa. Ora bem, só aqui para quem não sabe, provavelmente já toda a gente sabe aqui esta parte, mas quem não sabe como é que se organiza aqui ao longo do tempo esta coisa dos sprints e afins. Portanto, estás a dizer que tem que ir embora. Pá, Sem muito. Quando o projeto começa, normalmente depois inicia sempre pela criação de um backlog. Um backlog, como alguém dizia há bocado no vídeo, aqui, antes de começar, o backlog é tudo o que há por fazer num projeto. E tudo o que há por fazer é mesmo tudo o que há por fazer. O backlog é aquela coisa que normalmente nunca está completa, porque só estava completa se nós soubermos à partida tudo o que é por fazer num projeto. Nunca ninguém sabe. Às vezes há quem acha que saiba, é quem acha que saiba, mas nunca ninguém sabe. Portanto, o PO vai fazer todos os possíveis junto do cliente, junto de todos os stakeholders, para recolher o máximo de informação possível sobre o projeto, o que é para fazer, e faz o Project Backlog. Pá, pode fazer uma ferramenta qualquer, não sei se alguém aqui utiliza, nós utilizamos o Gira, uma boa ferramenta, por exemplo, para gerir o backlog, para gerir requisitos, etc. O Bloco de Notas também funciona. Portanto, Project Backlog, lista de funcionários a implementar do projeto ordenadas pelo seu Business Value. O que é isto do Business Value? Para já, é preciso que o backlog esteja organizado de forma a não fazer primeiro o bolo, depois o icing, depois o filling. O Product Owner tem que ter consciência e organizar o backlog de forma a que tudo o que lá mete entregue algum tipo de valor ao cliente. E essa é a sua responsabilidade. Depois, o Product Owner deverá organizar o backlog de acordo com a ordem cronológica com que quer que as coisas aconteçam. E essa ordem, normalmente, mapeia-se para Business Value, o que é mais importante para o cliente. E aqui é mesmo o que é mais importante e só o Product Owner é que sabe isto. Ele pode ir buscar a informação que tiver que ir buscar a quem quiser, mas é ele que sabe o que é mais urgente ou mais importante para o cliente. E ele tem autoridade absoluta sobre isto. Muita gente pode mandar bitites, é ele que diz o que é que se vai fazer a seguir. Normalmente o Product Owner especifica as coisas em User Stories, não é obrigatório, pode ser requisitos, pode ser o que se quiser. O que é importante é que uma Story seja uma coisa que não deixe dúvidas sobre o que é para fazer. Em que a equipa consiga olhar para aquilo e perceber, ok, é para fazer isto desta forma. Agora, se são diagramas UML, se são use cases, se são user stories do Agile, se é um pedaço de texto escrito num rascunho ou um mock-up ou o que for, na verdade isso não é importante, porque existem montes de coisas que se podem utilizar e cada uma é mais importante ou mais útil em determinadas situações. O que é importante é que não haja dúvidas. Uma story costuma ter, e se nós formos para as histórias do Agile, costuma ter mais ou menos esta estrutura. Como consumidor, ou seja, diz o perfil da pessoa que vai utilizar aquela funcionalidade, quer fazer qualquer coisa porque qualquer coisa. O fazer qualquer coisa é a funcionalidade em si, o porque é muito importante para que quem está a desenvolver aquelas micro-decisões as possa tomar sozinha, se souber como é que aquilo vai ser utilizado ou para que é que aquilo é importante. Mais importante ainda é ter aquilo que normalmente se chama os critérios de aceitação, onde o Product Owner lista todas as coisinhas que não cabem naquela frase lá de cima que fazem com que aquilo seja uma boa funcionalidade implementável. Ou, no final, quando a equipa diz está aqui o que tu pediste, o Product Owner vai ver se todos os critérios de aceitação que ele definiu estão cumpridos. Critérios de aceitação podem ser coisas como os mockups, tem que respeitar este layout, tem que produzir este PDF em menos de um minuto, tem de whatever. E isto são critérios de aceitação para uma story. Portanto, se aquilo em cima for o nosso Product Backlog, o Product Owner vai preencher o Product Backlog. Não está aqui refeito disso, mas muitas vezes o que acontece é tudo o que está aqui, imaginando que o que está aqui à esquerda é mais importante ou mais prioritário do que está à direita, tudo o que está aqui do lado esquerdo está mais unitário, mais bem definido do que o que está lá para trás.
Isto significa que o que nós vamos fazer nas próximas 2 semanas é muito mais importante e tem que estar muito mais bem definido do que aquilo que vamos fazer daqui por 3 meses. Daqui por 3 meses pode estar lá a sair só uma coisa blurry a dizer vamos trabalhar no módulo X, na gestão de clientes. Mas aquilo que vamos fazer para a semana, por exemplo, gestão de permissões, tem que estar muito bem detalhado de como é que vai funcionar. O Product Owner, o trabalho dele ao longo do sprint, um dos trabalhos dele é sempre acarinhar este backlog, é sempre ir definindo, detalhando cada uma das histórias, anda sempre um passo no fundo à frente da equipe. Vai interagindo com o cliente ou com quem for preciso para fazer esse detalhe. Pronto. Alguns no tempo, o Product Owner decide que, ok, já tenho aqui um conjunto de coisas suficientemente detalhadas, já podemos arrancar com uma equipa de desenvolvimento, isto já está por lei. E vai-se fazer a primeira... Isto é aqui uns tracinhos, imaginem uns tracinhos aqui, não sei. Vamos fazer a primeira... o primeiro evento de uma equipa de Scrum é sempre o Sprint Planning. O Sprint Planning é aquela reunião em que nós vamos planear o que é que vamos fazer no próximo sprint. Normalmente, o tamanho ideal para um sprint, acho eu, que são 2 semanas. Há quem utilize mais, há quem utilize menos. Não convém ser menos de uma, não convém ser mais de 4. Acho que o sweet spot são 2 semanas. É nesta reunião que sentamos o Product Owner e a equipa de desenvolvimento, todos os membros da equipa de desenvolvimento numa sala, e vamos fazer com que o Product Owner vá item a item daqueles Product Backlog, pegue mais prioridade, mais prioritário, e para cada um deles diga, ok, isto é para fazer isto, isto e isto, é respeitar não sei o quê, ou seja, vai explicar o que é para fazer em cada um daqueles itens. Se a equipa tiver dúvidas, vai perguntar logo ali, algumas dessas dúvidas vão ser anotadas como critérios de aceitação, o que for nas histórias, e vai-se adicionando ao Sprint Backlog, vai passando do Product Backlog para o Sprint Backlog. Uma coisa importante que é feita também nesta reunião é que a equipa vai estimar a dimensão daquele item. Pode estimar em story points, pode estimar em horas de esforço. Existem... O puro do Scrum é estimar em story points, mas não vou discutir aqui muito qual é que é a diferença entre story points e horas. Aliás, houve uma sessão sobre estimativas. Mas a equipa vai estimar o esforço para fazer aquela implementação. Deve haver divisão de tarefas, não é? Desculpa. Deve haver divisão de tarefas. Divisão de tarefas? Como assim? Eu participei na equipa. Nós especificávamos as tarefas. E dávamos horas no sprint. Não foi. Estás a dizer, por exemplo, testar, desenvolver? Mais específico do que isso. Não. Então estava a cuidar. Mas a resposta correta é depende. Se funciona bem para vocês, ótimo, continuem. Se por alguma razão não está a funcionar bem ou acham que não fazendo dessa forma funcionaria melhor, então experimentem deixar de fazer durante algum tempo para ver se a coisa corre melhor ou corre pior. Normalmente o que acontece é que deve ser a própria equipa ao longo do sprint, e a própria equipa é toda a gente que escolhe para si o que é que no que é que quer trabalhar a seguir. Não pode ou não deve existir alguém que chega lá e diz, olha, tu fazes este, tu fazes este, tu fazes este. Não. Nós definimos as tarefas, depois tínhamos que dar técnico e depois cada um ficava com a tarefa. Pronto, mas lá está, aquilo no fundo o que vocês estavam a fazer é que existe alguém, não sei se o Product Owner ou alguém de dentro da própria equipa, que vai definir quem é que faz o quê ao longo do sprint. Pronto. Normalmente isso não se faz. Normalmente prefere-se sempre que seja a própria equipa a tomar responsabilidade por fazer determinada coisa. Cada uma das pessoas. Isto porque e existe só aqui uma parte importante que é quando sou eu que escolho aquilo que vou fazer, vou-me dedicar muito mais àquilo que escolhi. Porque escolhi algo que eu sou bom a fazer, porque provavelmente eu tenho mais informação para saber o que é que eu vou fazer melhor do que qualquer gestor que esteja acima de mim e que esteja ali só a distribuir tarefas. Lá está, desde que a equipas tenha maturidade ou responsabilidade suficiente para assumir coisas, não ficar ali a olhar para o ar, não é? Mas aí é da responsabilidade do Scrum Master garantir que isso não acontece. Mas às vezes pode haver incompetências dentro da própria equipa, não é? Porque isso aqui é Lá está, fazer às a vezes, e muitas vezes há, Não, porque e... aquilo eu não. Diz? Estava a dar um exemplo.
Começou a dizer, olha, eu prefiro ficar com aquela tecnologia, mas ela quer ficar. Sim. Mas é o Scrum Master que vai intervir nesse aspecto. Se a equipa não chegar a acordo, sim. No fundo, o Scrum Master é quem vai ajudar a equipa a tomar as boas decisões. Sim, eu desculpei, não sabe se tem grande que... Exatamente. Tendencialmente, as equipas acabam por tomar as boas decisões a chegar lá sozinhas. Às vezes precisam de um empurrãozinho, o que alguém as força a tomar as decisões. Pronto. Isto era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Para cada item do Product Backlog, o PO apresenta o que é para fazer, a equipa tira dúvidas, até saber exatamente não ter dúvidas nenhumas. Claro que não ter dúvidas nenhumas, ao longo do sprint vão sempre surgir dúvidas. Isso é quase impossível que não surja. Estima o esforço e é adicionado ao sprint backlog. E isto vai-se fazer para cada um dos itens que lá está, até a equipa dizer que já chega. E este aqui é um ponto também muito importante. Não é o Product Owner, não é o Scrum Master, é a equipa que diz quando é que chega. É a equipa que diz que nós não conseguimos fazer mais do que este pedaço. E mais uma vez é aquela história de dar autoridade à equipa e dar-lhes empowerment para fazerem o melhor que consigam. A primeira coisa que dizem sempre do lado da direção é: mas eles vão dizer só 2 ou 3 coisinhas e depois vão estar a olhar para o lado. Isso nunca acontece. O que acontece é precisamente o contrário, vão dizer coisas a mais. Esse é que é o verdadeiro problema. Toda a gente sobreestima aquilo que consegue fazer. Se estimares a menos, podes começar o próximo sprint logo assim. Ou pode pedir ao Product Owner para pôr mais coisas no sprint atual. E não fica ninguém a olhar para o ar. Certo. Eu sei que queiram mesmo ficar a olhar para o ar e só Sim. vai coisas para fazer diferente. E aí o Scrum Master também está atento a essas situações. Mas em 90 e muitos por cento dos casos o que acontece é sempre ao contrário. A equipa diz que conseguia fazer 10 e consegue só fazer 8 por 1001 razões. E a seguir diz outra vez que vai conseguir fazer 10. As pessoas são muito otimistas por natureza. E aí normalmente o trabalho quer do Product Owner, quer do Scrum Master é garantir. Tens a certeza, neste caso tem a certeza. E isto é quer ao nível das estimativas, toda a gente estima por baixo. Toda a gente estima por baixo. Quase tudo. E é ao nível do bolo total o que é que cabe dentro do sprint. E é isto. No final, o Sprint Backlog representa o compromisso do que é que a equipa, o compromisso da equipa perante o Product Owner, do que é que vai fazer naquele sprint. E é mesmo isso, é um compromisso. Quer dizer que nós dissemos que íamos fazer isto. Vamos fazer isto, doa a quem doer. Claro que, no decorrer do sprint, existem 1001 imprevistos. E, provavelmente, ou em alguns casos, pelo menos, não se vai conseguir fazer aquilo que era previsto fazer. Ou porque, por exemplo, é um projeto de manutenção e entraram itens para o backlog a meio do sprint que têm que entrar. Ou porque, sei lá, coisas estavam muito estimadas por baixo e que afinal demoraram 3 ou 4 vezes mais tempo. Sim. Nesse caso, podia ser que estavas a falar, o sprint começou, alterou-se ali as condições, o sprint não devia ser cancelado. Depende de quais é que são as condições que se alteraram. Por um lado podes dizer, o Product Owner mandou-nos, disse que isto era prioritário. Afinal isto não interessa e isto é que era prioritário. Então podes cancelar o sprint atual e fazer um novo planeamento. Imaginar a equipa começa a desenvolver uma funcionalidade, cai um SOS no que tem que se realmente resolver. O sprint fica em para-se o sprint, cancela-se o sprint, vai-se corrigir. Nós temos equipas de manutenção a trabalhar com sprints e aquilo que nós fazemos é todos os sprints têm uma bolsa não alocada de tempo para tudo o que entrar como imprevistos. São as intervenções sobre o produto que está em produção. E nessa bolsa não se colocam novos desenvolvimentos. Essa bolsa está lá. Se por acaso não chegarem intervenções, é espetacular. E o Product Owner, ao longo do sprint, vai dizendo: olha, façam também isto, façam também isto. Até não caber mais nada. Se chegarem e preencher aquela bolsa, ótimo. Se chegarem a exceder aquela bolsa, no final do sprint, o que acontece é que, em vez de fazermos 4, só conseguimos fazer 3 ou só conseguimos fazer 2. Porque chegou isto. Não é grave. Não conseguiram entregar ao Product Owner aquilo que ele queria, mas o Product Owner sabe perfeitamente porquê. Porque foi ele que lá disse: olha, façam também isto. O que é grave é se o Product Owner, e normalmente não é o Product Owner que faz isto, é a direção, é quem está acima do Product Owner, que olha só para o report no final e diz: então, mas vocês disseram que iam fazer 10 e fizeram só 5.
não conhece a verdade toda, mas aí cabe também ao Product Owner garantir que toda a gente conhece a verdade toda, ao nível do produto, do que é que se vão fazer. Ok, depois há um sprint. 2 semanas, eu gosto de 2 semanas, pode haver quem goste mais, pode haver quem goste menos. 2 semanas acho que é aquele número de que não é pouco, portanto não se gasta muito tempo em impostos. Normalmente chamamos impostos às reuniões todas que são precisas fazer, às daily scrums, aos planeamentos, às demos, etc. E é suficientemente pequeno para nós conseguirmos planear 4 semanas, 1 mês de trabalho é muito difícil. Normalmente o que acontece é que se planeia as primeiras 2 semanas e depois começa-se a dizer e depois deve fazer não sei o quê. Porque é muito difícil ver essa distância no futuro. Portanto, quanto mais pequeno melhor, 1 semana já começa a ter muitos impostos para pagar para fazer pouco trabalho efetivo. Acho que 2 semanas é o ideal. Depois existem aqui muitos pormenores a nível. Existem os critérios de aceitação de cada história, depois existem os critérios de aceitação global. Por exemplo, pode-se definir no início do projeto que para todas as histórias, sejam quais forem, o critério de aceitação é estar deployed em produção e pronto a usar. Ou estar deployed num determinado ambiente antes de produção e pronto para o cliente testar. Isso depois são critérios de aceitação, são formas de trabalho, metodologia de trabalho que são definidas para cada projeto, com toda a gente, e que podem ser refinadas ao longo do tempo. Ao longo do sprint, todos os dias há a Scrum Meeting. A Scrum Meeting é aquela reunião que no início não serve para nada porque ninguém sabe muito bem tirar partido daquilo e no final do projeto ninguém consegue viver sem aquilo. A Scrum Meeting é aquela reunião em que, by the book, cada um chega lá e diz, em escrito, o que é que eu fiz desde o último Scrum, o que é que vou fazer, ou seja, o que é que eu fiz ontem, o que é que fiz hoje e se há alguma coisa que me impeça de fazer o meu trabalho. Isto é treta, na minha opinião. Na verdade não são estas as perguntas que se tem que responder. O que se tem que fazer é cumprir muito bem o objetivo daquela reunião. Aquela é uma reunião de planeamento do trabalho daquele dia. O objetivo desta reunião é que toda a gente saia de lá a saber o que é que vai fazer hoje. E não tenha dúvidas absolutamente nenhuma sobre o trabalho que se vai fazer hoje. E isto é muito importante na produtividade individual e coletiva. Uma pessoa, quando sabe perfeitamente aquilo que tem para fazer ao longo do dia, faz isso com muito mais produtividade. Há uma quebra de produtividade muito grande só por nós não sabemos muito bem o que é que vamos fazer hoje. Por outro lado, existe o facto de estarem todos juntos e como toda a gente ouviu o que é que cada um vai fazer, existem ali muitas sinergias que se vão juntar. Existe aquele tipo que vai trabalhar naquela parte que eu até conheço e vou ajudá-lo, vice-versa, eu sei em todo o projeto, hoje, o que é que se está a fazer. E isto é muito importante. O que é que eu fiz na última também é importante, como é óbvio, porque é no que é que eu fiz na última que se vai ver que tu ontem disseste que ias acabar o módulo X, acabaste ou não acabaste. Não é um encontro para apontar dedos, não serve para nada disso, serve único e exclusivamente para toda a gente estar coordenados na mesma página e para planear. Pronto, toda a gente lá está. Mais uma vez, é muito importante que o Product Owner lá esteja. É uma oportunidade de dor para algumas pessoas tirarem algumas dúvidas pontuais com o Product Owner, porque muitas vezes o Product Owner é aquele tipo que tem outras responsabilidades na empresa, que é difícil de falar com ele, e se nós tivermos a garantia que todos os dias, às 10 horas da manhã, às 9 horas, seja a hora que for, está lá para falar com a equipa, boa, espetacular. A equipa tem sempre ali um tempo alocado para falar com ele. Eu em todas as reuniões tenho ali a duração. Aquela duração para mim também não vale muito. Para mim o que interessa é que o objetivo da reunião seja cumprido. Se são 15 minutos, são 20 ou 5, não me interessa muito. O que me interessa é que toda a gente saia de lá a saber perfeitamente o que é que vai fazer e porquê. Como é óbvio, a duração é importante para que não seja 1 hora. Não pode ser. Porque não vamos estar a aprender 7 pessoas numa sala porque 2 pessoas estão a discutir um pormenor qualquer. E isso também faz parte da competência do Scrum Master, conseguir quebrar tornar as coisas produtivas. Tudo o que é extra pode ser discutido lá fora, à parte.
Pronto, isto aqui é só para dar um exemplo que se temos ali um backlog que ao longo do sprint foram cumpridos 3 itens, houve um que não se conseguiu fazer, esse item vai passar para o backlog outra vez. Antes disso, no final do sprint, existe a demo. A demo é fundamental. O Scrum by the Book diz que a demo é a equipa a mostrar ao Product Owner o que é que fez. É o reduto final de dizer, olha, nós tínhamos dito que íamos fazer isto e fizemos, está aqui, feito. Mostra o bolo no final. Na verdade, idealmente, isto não precisa de acontecer, porque idealmente o Product Owner esteve com as equipas no dia a dia a trabalhar, a tirar dúvidas e ver as coisas a acontecer. Esse é o Product Owner ideal. É o Product Owner que arregaça as mangas e que está lá sentado na mesma sala que a equipa de desenvolvimento e que vai tirando dúvidas. Alguém pergunta alguma coisa, ele esclarece ali na hora. Alguém acaba qualquer coisa, pode demonstrar logo que era isto que querias fazer. Nesses casos não é preciso ver uma demo ao Product Owner. Agora, uma demo ao cliente final é muito importante, porque é a forma que o Product Owner tem de validar que aquele era o bolo que o cliente queria. E com maior a frequência destas demos, melhor. E neste caso, se for uma demo por sprint, de 2 em 2 semanas, se por alguma razão o Product Owner percebeu mal aquilo que era para fazer, se percebeu que era um bolo de morango e afinal era de chocolate, só estão a gastar tempo num bolo de morango durante 2 semanas. Que assim que se mostrar ao cliente, o cliente vai dizer logo, pá, que é isto? É nada disso. Grave é se demorarem 1 mês a mostrar qualquer coisa ao cliente, 2 meses, 3 meses, 1 ano, às vezes. Isso é que é grave. No final, normalmente ao mesmo tempo do planeamento da próxima, ou imediatamente antes, existe uma retrospectiva. Mais uma vez com toda a gente. E a retrospectiva é a oportunidade que o Scrum Master tem de garantir que a equipa está a cumprir aquela coisa do desenvolvimento contínuo. Na retrospectiva é o sítio onde a equipa deita tudo cá para fora, em que vão falar de tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu. Isto aqui não tem nada a ver se foi um bolo de chocolate ou um bolo de morango. A única coisa que interessa aqui é se nós fizermos com a informação que tínhamos o melhor trabalho possível, que era possível fazer da melhor forma, ou não. Para cada uma das coisas que são identificadas, há que dizer, ok, então vamos experimentar a mudar isto no processo, a seguir vamos experimentar a sentar o Product Owner na mesma sala da equipa, por exemplo, para ver se a coisa corre melhor para resolver aquele problema específico. Também o que é que correu bem, não é? Para melhorar e para trabalhar sobre isso. Pronto. Muito importante é que esta reunião se realize sempre. Esta é aquela reunião que normalmente a direção olha para isto e diz, então mas é 1 hora ou 2 em 2 semanas, toda a gente só para falarem? O que é que sai daí? Não sai daí nada. Esta é e isto é das reuniões mais importantes que se pode ter, porque é aqui que vem ao de cima quaisquer crispações entre os vários elementos, ou com o Product Owner, especialmente se o objetivo do sprint não foi cumprido, se era para fazer 10 e só se fez 5, é aqui que vai-se mandar para cima da mesa o porquê. Muitas vezes vai-se dizer, as pessoas começam a apontar dedos e foi porque tu não fizeste isto, e são estas coisas que se tem que deitar cá para fora, para cima da mesa e resolver ali na hora, para não deixar isso arrastar. Quanto mais tempo se arrastar, pior. Os problemas não desaparecem só porque não os vemos. Lá está. Isto só para enfatizar que durante o sprint é muito importante o Product Owner estar junto da equipa. Está disponível para esclarecer dúvidas, clarificar requisitos, por um lado. Por outro lado, está a trabalhar junto do cliente, que ele tem esta dicotomia, tem que trabalhar junto da equipa para esclarecer dúvidas sobre o que está a ser feito neste momento e a validar. Tem que trabalhar junto do cliente para saber o que é que se vai fazer a seguir. Quando acabar este sprint, ele já tem que dizer à equipa o que é para fazer a seguir, e isso já tem que ter sido validado pelo cliente. E muitas vezes existem formalidades de validação formal de requisitos, de validação de mock-ups, etc. O Product Owner tem que resolver isso tudo para que quando a equipa lá chega já está tudo feito. E pronto, para se começar a trabalhar. E lá está, vai colocando toda essa informação no backlog. O item que não foi feito passa para ali, normalmente para o topo do backlog. Muitas vezes acontece que a coisa não é feita no sprint e quando passa para ali o Product Owner vê, isto também não é muito importante e mete lá para o fundo. Isto não é raro acontecer. Depois existe aqui
toda uma relação de, por exemplo, como é que são tratados bugs que são detectados ao longo do sprint, como é que são tratados bugs que vêm do cliente que já foram detectados depois do sprint acabar. Existem aqui várias abordagens, mas mais uma vez o Scrum Master e a equipa estão lá para definir quais é que são as melhores abordagens a isso. E pronto, ao sprint planning do próximo e siga para a frente. Isto até o projeto acabar. É o que acontece normalmente. Sprint 1, sprint 2, etc. Alguma questão? Ferramentas de suporte ao sprint. Existem muitas ferramentas de suporte ao Scrum. Eu já disse há bocado do Gira, sou fã daquilo. Funciona bem. Confus, também funciona. Diz? O Gira, Confus. Exato, os dois juntos, normalmente. Certo. Existem mais alguns, isto o Rally Software, existem mais alguns que funcionam muito bem para a minha equipa que trabalha com Scrum. Muitas das equipas até gostam de trabalhar com papel e post-its, tudo bem, não tem nada contra isso. É o que funcionar melhor em cada contexto. Na verdade não interessa, aquilo importante é não ser dogmático, o importante é perceber em cada contexto, no contexto daquele projeto, daquela empresa, daquelas pessoas que estão ali a trabalhar, o que é que eles querem utilizar, o que é que funciona melhor. Muitas vezes estamos limitados porque a empresa tem determinados protocolos, tem determinadas ferramentas que já usa na casa e temos que utilizar essas. Mas na verdade é o que funciona melhor para trabalhar. Aquilo que existe sempre um sprint board, seja digital ou físico. Este sprint board tem estas 3 colunas, ou tem às vezes 7 ou 8, como alguns projetos mais complexos têm. É aquilo que diz cada story onde é que está neste momento. Se esta story está por fazer, está a ser feita ou está feita. E isto permite rapidamente, quer aos elementos da equipa, quer ao Product Owner, quer ao Scrum Master, quer àquele gajo que passa no corredor, ver em que estado é que está aquele sprint atual. Exato, por isso é que eu disse que às vezes em projetos, noutros projetos mais complexos, esta tem mais lanes. Sim. No limite, nós até utilizamos já um board que tem to do, in progress, to deploy KA, to deploy pré-PRD. Pronto. Pode haver aqui um conjunto, mas isto aqui deve refletir o que for mais útil para a equipa trabalhar. Mais uma vez, não interessa o que é que está ali. Interessa começar com qualquer coisa e no sprint a seguir perceber que nós falta-nos ali uma lane para fazer não sei o quê. E pô-lo lá. E no outro sprint avaliar. Isto deu jeito? Deu. Então boa. Se calhar metes outro. Pronto. Sprint board. O burn-down chart é aquilo que permite a quem precisa de fazer algum tipo de gestão, normalmente o Product Owner, perceber se neste sprint a equipa vai entregar aquilo que disse que ia entregar ou não. Provavelmente já toda a gente viu um gráfico deste género. Deste lado está todo o trabalho que há para fazer, em horas, em story points ou o que for. Imaginemos que adicionamos 100 unidades de trabalho ao sprint backlog. Cada vez que nós colocamos no dano uma dessas unidades de trabalho, este gráfico desce um bocado. No final do sprint vai chegar ao zero, idealmente. Cada vez que nós fazemos qualquer coisa, isto vai descer, no final do sprint vai chegar ao zero. Normalmente desenha-se aqui uma linha, que é a linha ideal, que é a linha que, se a linha amarela acompanhar essa linha, então isto está on track, espetacular. Se isto começar a não descer, começar ali uma flat line, algo está mal. O Product Owner tem que ir analisar o que é que se passa. Não estão, porque a equipa tem ali um impedimento qualquer, ou porque aquilo que estimaram não foi bem feito, ou porque entraram issues novos, ou porque seja o que for. E então, se isto começar a subir, mau sinal. Mas pronto, é também uma ferramenta de acompanhamento do sprint. Há mais, trouxe aqui estas duas, acho que são as mais importantes. Scrum tem mais coisas, não tenho um contador, já falta pouco. Scrum tem mais coisas, não tenho de falar muito mais, mas podíamos falar aqui do diferença entre horas e story points, podíamos falar aqui do que é um Potential Shippable Increment e o Minimum Viable Product, que tem a ver com no final de cada sprint o objetivo último deve ser sempre colocar idealmente em produção qualquer coisa que o cliente final já possa utilizar, lá está, entregar valor ao cliente em cada iteração, e o produto mínimo é perceber
qual é que é aquilo que se pode fazer em 2 semanas que já entrega valor ao cliente. É o bolo pequenino, depois o bolo maior, depois o bolo bocadinho maior. Scrum of Scrums, quando nós temos muitas equipas no mesmo projeto grande, complexo e precisam de coordenar trabalho, normalmente existem muito trabalho para coordenar ao nível dos Scrum Masters, para que toda a gente esteja a trabalhar com a mesma metodologia, da mesma forma, muitas vezes a coordenar entradas em produção juntas e etc. E muito importante que, mesmo que existam vários Product Owners para cada uma das equipas, que exista um Product Owner que tenha a responsabilidade última sobre o projeto e a visão global de todas as equipas que estão lá abaixo. Release, Pair Programming, tudo o que entra aqui do Extreme Programming é muito importante. Pair Programming, por exemplo, é muito importante para que não hajam silos funcionais dentro das equipas, para que não haja aquele tipo que só sabe CSS e HTML. Então, este sprint vais programar ali com aquele gajo que está a desenvolver bases de dados, para aprenderes um bocadinho daquilo. E isto é importante porque, quando for preciso, conseguem-se revezar um ao outro. E isto, não tanto como tecnologias, porque muitas vezes nas equipas os developers são pau para toda a obra, não é? Mas mais nos estilos funcionais de eu sei muito do módulo de gestão de permissões, eu sei muito do módulo de gestão de clientes, e depois, quando eu estou de férias e é preciso qualquer coisa, ou quando eu estou muito ocupado e estou lá em trabalho e é preciso qualquer coisa na gestão de clientes, eu não consigo, mais ninguém consegue lá ir dar uma mãozinha naquilo, porque mais ninguém percebe daquela parte da aplicação. E isto aqui resolve essa questão. Planning Poker. Alguém conhece? Planning Poker é um método, eu esqueci de trazer um baralho de cartas, mas é um método para estimar. É com story points, não é? Certo. Story points, horas, o que for. A unidade é aquela que se quiser utilizar, mas no fundo é, se nós tivermos 6 pessoas, 5 pessoas num planeamento de sprint, por exemplo, o Product Owner diz, é para fazer este comando. E cada pessoa tem um baralho de cartas, as cartas normalmente têm a sequência de Fibonacci, para não ser uma sequência linear. E cada um diz, eu acho que isso demora 10, eu acho que isso demora 5, eu acho que isso demora 3, e no final toda a gente mostra a sua carta ao mesmo tempo, uma votação secreta no fundo. E aquilo serve para quê? Serve para o que é que acontece? Se há aquele tipo que é muito sénior e que toda a gente o respeita muito e ele diz 5, os outros vão todos dizer 5. Portanto, têm que votar sem ninguém saber o que é que os outros vão votar. Porque ele é muito sénior e se calhar até tem razão, mas às vezes também não tem. E por outro lado, os outros também precisam de aprender por si, para ele levar toda a gente. Pronto. Normalmente o que acontece é, houve um que disse 10, houve um que disse que 5, então vamos pôr essas duas pessoas a discutir. Porque é que disseste tão pouco, porque é que disseste tanto? E normalmente aqui surge sempre qualquer coisa de eu disse tão pouco porque eu sei fazer isso muito bem, ou porque já fizemos isso no projeto tal. E há sempre alguma das partes que não está a ver qualquer coisa. Depois o outro diz, mas eu disse tanto porque não estás bem a ver que era este pormenor que isto vai-nos já trabalho. Pronto, discute-se ali um bocado, toda a gente vota outra vez e 2 iterações e toda a gente concorda. Normalmente. Se houver ali uma discórdia de 1, 2, 3 pontos, mas não é por aí. Existem uns baralhos de cartas com isto à venda na Amazon. O que é que eu não falei aqui? Velocidade, aquilo que estavas a dizer há pouco do abnormal termination, quando nós cancelamos um sprint porque aconteceu qualquer coisa, então vamos cancelar e começar de novo. Não interessa o que é que foi feito. Automatização do QA, muito importante para aumentar a velocidade da equipa. Tem aqui o Scrum Butt. O Scrum Butt normalmente é o termo utilizado para quando uma equipa utiliza Scrum, mas não faz qualquer uma das partes do Scrum. É Scrum, mas não fazemos a daily Scrum. É Scrum, mas não fazemos as retrospectivas. Ou é Scrum, mas às vezes as sprints são 2 semanas, outras vezes 3. Isso não é bem Scrum. E muitas vezes isso é indispensável para adaptar o processo à realidade daquele cliente, à realidade daquela empresa, mas normalmente é porque as pessoas que estão a implementar o Scrum não têm maturidade ou conhecimento suficiente para implementar by the book. Porque normalmente by the book funciona melhor. É difícil ver porquê, muitas vezes. E muitas vezes o resultado do by the book só se vê, se calhar, 2 projetos depois, 6 meses ou 1 ano depois. E há sempre a tendência de Scrum, mas vamos fazer aqui esta coisinha diferente porque esta não nos interessa, por alguma razão. Então há sempre
sempre, em todos os projetos, há sempre alguma coisa. Há sempre qualquer coisa que não se faz. E normalmente não é a mesma coisa nos projetos todos, não é? É o que dá mais jeito em cada situação. Isso é mau. E é aí que o Scrum Master deve intervir, porque normalmente esses buts são coisas que diminuem a velocidade da equipa. São más sempre num ponto ou no outro. Normalmente é but porque aquele but não dá jeito a alguém, ou porque a direção acha que aquilo consome muito tempo e que não é necessário, ou porque o cliente não sei o quê. Então, segundo percebo, achas que o Scrum é bom implementado como Scrum e não como Scrum Bug? Sim. E que deve ser responsabilidade do Scrum Master gerir isso. Não deveria ser responsabilidade de uma equipa de Scrum Masters de uma organização garantir isso para uma organização inteira? Numa organização em que a implementação do Scrum é mais madura e provavelmente transversal a todas as equipas, sim. Tradicionalmente, as empresas têm aquilo que se chama o PMO, o Project Management Office, especialmente as empresas de maior dimensão, que normalmente são responsáveis por gerir todos os projetos, ou pela macro-gestão dos projetos dentro de uma organização, pelo portfólio, etc. Numa organização que funciona segundo Scrum, normalmente existe algo parecido, mas para o Scrum. E sim, deve haver sempre alguém que diz: nós aqui nesta empresa funcionamos desta forma. Não quer dizer que não existam pequenos pontos que numa equipa ou noutra são adaptados ou ajustados, porque isso até convém, porque aquela equipa funciona melhor com a ferramenta X e aquela com a ferramenta Y. O que não se pode violar é o core. São aquelas... eu comecei com os valores, aqueles são os valores que não se podem violar. O core é muito importante que seja cumprido. Agora, se utilizam um burn-down chart ou não, se calhar até pode não ser muito relevante. Se utilizassem, provavelmente tinham vantagens. E se calhar faz parte também da missão do Scrum Master começar, chegar lá e dizer: então, este sprint vamos experimentar usar aqui este burn-down chart para ver se estamos on track, não sei o quê. Muita gente no primeiro sprint vai dizer: isso não interessa para nada. A primeira vez que eu cheguei ao pé de uma equipe e disse: vamos fazer daily meetings, daily scrums, todos os dias, 15 minutos, a primeira coisa que me deram foi: mas isso interessa para quê? Eles estão aqui ao meu lado, sei perfeitamente o que é que eles estão a fazer. 3 ou 4 meses depois ninguém consegue viver sem aquilo, porque é completamente indispensável para planear o trabalho do dia. Este tipo de coisas muitas vezes são coisas que não se está a ver na altura, mas que são muito importantes. É chato. E a pergunta mais difícil de todos: como é que vendes Scrum? Como é que Vendes um cliente? Pois, isso é ao cliente. Isso é $1 million question. Normalmente os clientes são aqueles tipos que querem tudo feito dentro do budget e dentro do prazo que eles definem. E que mais aquele botãozinho não custa mais e que não é fácil dizer a um cliente que nós vamos começar um projeto, tu vais-nos dizendo o que é para fazer e quando ficares sem dinheiro acabamos os sprints, mas tens a garantia que sprint após sprint a tua aplicação fica melhor. Mas todos os clientes o que precisam é de saber: ok, mas eu tenho aqui este budget, eu preciso saber o que é que este budget compra. E com o Scrum isso pode ser difícil saber à cabeça. Porquê? Porque o cliente quer uma coisa impossível, quer saber o que é que aquilo compra, mas ainda não sabe o que é que quer comprar. Das duas uma, se tem um cliente com flexibilidade suficiente para entender isto, ou é muito difícil vender Scrum a um cliente. Não é impossível, mas é difícil. O que o cliente vai dizer logo é, provavelmente o nosso cliente pode ser, por exemplo, o departamento de marketing de uma empresa. E o que o departamento de marketing de uma grande empresa vai dizer é: mas eu só consigo desbloquear o budget se disser à direção, à minha direção, o que é que eu vou ter no final. Vocês têm que dizer isso. Existem aqui muitas abordagens. Pode-se dizer, existem aqui vários tipos de contrato também para fazer com o cliente. Não sou perito nisso, mas existem aqui vários tipos de contratos que podem fazer com o cliente. Pode fazer uma abordagem mais ou menos mista em que nós dissemos: com este budget, provavelmente vamos fazer isto. Mas alguns, em letras pequeninas, dizer: mas não é vinculativo. Pronto, existem mais 2 ou 3 tipos de contrato que podem ser mais vantajosos para uma parte ou para outra, mas isto é muito difícil vender ao cliente. Tanto que, por exemplo,
O que o João está a dizer é que nós lá na nossa empresa normalmente não conseguimos vender isto aos nossos clientes. Nós temos clientes na área do governo e de ágeis não têm nada. Não é em Portugal. Para quem está a ver, é o nosso governo. E o que é que acontece? Na verdade, nós utilizamos metodologias ágeis para desenvolver internamente e existe alguns ali no tempo uma conversão para uma metodologia mais tradicional, através daquele proxy que eu estava a dizer, que é o nosso cliente interno, que está junto do cliente, e para todos os efeitos o cliente tem milestones tradicionais para trabalhar connosco. E nós acabamos por internamente desenvolver de uma determinada forma, fazer os sprints e tudo mais, e fazemos as demos ao cliente. Na verdade o cliente já trabalha com Scrum, mas não sabe. Porque a palavra Scrum muitas vezes não entra na cabeça de alguns clientes. Nesse ponto de vista, como é que lidam com, ou como é que o Scrum lida com projetos que para o cliente são tudo ou nada? Porque há muitos casos em que não é só a questão do que é que o budget compra, mas é a questão, por exemplo, eles querem uma aplicação nova que vai mudar um processo qualquer e o processo em que as pessoas, com que o cliente trabalha, não pode mudar sem aquele bolo completo. Ou seja, 90% daquilo Sim. não pode ser aplicado porque não... Normalmente o cliente não consegue ver isso, mas normalmente isso não é verdade. É sempre possível mudar bocadinhos. Pode no final ter custado mais que qualquer coisa, em vez de 100 custou 120, porque tivemos ali um overhead de bocadinhos que fomos mudando. Mas para o cliente até é bom mudar devagarinho. Portanto, normalmente isso não é verdade. Quando é? Não significa que não façamos todo o projeto utilizando esta metodologia. Porque quando tu dizes que o cliente precisa disto tudo e é tudo ou nada, mas isto tudo é o quê? E partindo este tubarão em postas pequeninas, dá para ir mostrando ao cliente, olha, este bocadinho era isto, era mesmo isto, este bocadinho agora a seguir é isto, é mesmo isto, mesmo que aquilo tudo não possa ir para a produção assim, porque vai substituir um sistema qualquer que já existe e tem que substituir tudo de uma vez. Mas isso não significa que aquele tubarão não seja partido desta forma. Normalmente é melhor. Até que ponto isso não é a razão porque muitas vezes os ciclos acabam, em vez de incrementarem funcionalidade, em vez de fazendo primeiro o cupcake e depois um bolo de um nível e depois um bolo de múltiplos níveis, faz-se um bolo de múltiplos níveis todo torto e depois a seguir é um bolo de múltiplos níveis um bocadinho mais direitinho, ou seja, em vez da coisa ser feita como deve ser, é feita para convencer o cliente de que ele está a ver um objeto completo. O Product Owner, como é que se evita isso? juntamente com os comerciais, têm de fazer um trabalho enorme e muito difícil junto do cliente, porque isso que estás a dizer é mau para o cliente, certo? Vai ficar com uma coisa pior. Mas às vezes o cliente não sabe o que é bom para ele. O cliente não sabe que isso é mau para ele. Cabe-nos a nós, se estivermos a trabalhar numa consultora que faz este tipo de projetos, cabe-nos a nós conseguir convencer o cliente que isto é bom para ele, porque ultimamente isto é bom para ele, só que ele não sabe. E isso requer, muitas vezes, que já exista uma relação de confiança com aquele cliente, ou que o cliente já conheça a metodologia, mas se já existir, por exemplo, uma relação de confiança com o cliente, o nosso comercial, como já fez não sei quantos projetos para aquele cliente, consegue chegar lá e dizer, olha, e neste projeto vamos experimentar aqui uma abordagem nova, que se calhar até já utilizámos no projeto passado, mas vocês não sabiam. O que acha de dar um Scrum Master por sprint, uma rotatividade? A rotatividade mata todo o tipo de produtividade. Seja aonde for, seja no Scrum Master, no Product Owner ou na equipe. Às vezes é indispensável, às vezes não dá para não haver rotatividade. Portanto, numa consultora existem pessoas que estão num projeto, mas que surge um que é muito mais importante e essa pessoa tem que ir para lá. Mas quem faz essa gestão tem que ter plena consciência que essa rotatividade é muito, muito má para o projeto. Dentro da equipa, saber? Mesmo dentro da equipa. Se é para fazer isto e tu gastaste um dia inteiro a explicar a alguém, olha, é para fazer isto, e depois esse alguém vai-se embora. Mas, por experiência, eu digo isso no colega meu ter essa ideia. Não estou a defender, só a curiosidade. Dentro da equipa, cada experiência mudava ser o Scrum Master. Então... o Scrum Master é um elemento da equipa. Sim, sim. Ok. Essa... Não vejo problema. Lá está, experimentem.
Se começarem a ter uma quebra de produtividade que possa ser ligada a isso, é mau. Se tiverem uma melhoria de produtividade, é bom. A maturidade da equipa também faz muito importante. A maturidade é muito importante e faz uma grande diferença. Porque lá está. Podemos estar a falar de um Scrum Master que tem que fazer tudo, entre aspas, pela equipa, porque a equipa ainda não tem maturidade para tomar decisões, não tem autoridade para isso dentro da empresa, whatever, o que for. Até ao nível de a equipa não conhece a tecnologia com que está a trabalhar e tem que se guiar até na tecnologia, muitas vezes. Ou pode estar a falar de um Scrum Master numa equipa que é o Scrum Master que está a aprender com a equipa e não o contrário. Muitas vezes isso acontece se a equipa for muito, muito boa. E aí, sim, rodar os Scrum Masters faz com que mais pessoas ganhem também aquela competência. Porque não é uma tarefa fácil. Apesar de parecer que não se faz nada. Sim. O Product Owner e o Scrum Master têm essa função, manter as tropas motivadas. Tenho uma questão, não sei se... Tenho uma questão. Onde é que está o papel... mais alto. Onde é que está o papel do analista funcional nestes casos? O papel do analista funcional, no fundo, está partido. Está partido. É como o papel do gestor de projeto, está partido. O analista funcional continua a existir como membro da equipa, pode estar dentro da equipa de desenvolvimento. Mas não podemos ter um Product Owner que não consegue fazer análise funcional. Isso é um mau Product Owner, isso é um comercial, não é um Product Owner. O comercial é que não consegue fazer análise. Portanto, tudo e mais um par de lápis. Se está aqui algum comercial. Mas o Product Owner não é um comercial. O Product Owner é alguém que consegue fazer as duas coisas, ir ao cliente e perceber o que é para fazer e ir à equipe e explicar o que é para fazer. E se quiseres, o Product Owner não faz a análise técnica, mas faz a análise funcional. O que é que o sistema, a aplicação tem que fazer. A análise técnica é alguém dentro da equipa depois decide se é uma tabela XPTO, com a tecnologia não sei o quê, com o algoritmo não sei o quê. Estás a dizer que o analista funcional é Product Owner, não é prática. Se o analista funcional define como é que o sistema funciona com base em requisitos, é o Product Owner. Até porque a gente, na sala de empresa onde estou, nós temos analistas funcionais. Mas nós não chamamos a isso de Product Owner. O ideal é acabar com esse papel. É muito difícil, mas o Ele ideal... preenche o back-log, ele não faz esse preenchimento de back-log, ele faz o papel, ele vai falar com os clientes, com as pessoas do negócio e ele escreve os documentos. Então é o Product Owner. Pois, mas aí a gente faz Scrum, mas na prática, lá está, falha, não há Product Owner, somos nós que escrevemos as tarefas que vamos fazer. Um dos primeiros passos, que neste caso nós utilizámos lá para começar a implementar Scrum, foi mudar o nome dos papéis das pessoas e acabar com todos os papéis que não existem dentro de uma equipa de Scrum. Porque só o nome causa confusão e tira de claridade ou transparência ao que é que as pessoas estão a fazer. Tirar o nome do analista funcional, pôr-lhe um Product Owner e dizer estas são as suas responsabilidades, estas e estas tu já fazias, agora só tens de fazer mais estas. Já faz. E provavelmente já faz quase tudo. É um passo muito grande no sentido da adoção do Scrum. Mas lá está, no fundo, e se não sei se és tu ou alguém lá que faz o papel de Scrum Master, o papel do Scrum Master é identificar estes pequenos pontos de mudança dentro da organização que possa fazer com que, ok, se nós mudarmos aqui o nome neste papel, conseguimos dar aqui a volta ao texto de outra forma e conseguimos começar a tirar um bocadinho do bug do Scrum. Mas isso precisa de alguém com muito poder e influência dentro da organização. Muitas vezes mexe com uma grande estrutura a mudar essas coisas. Sim, verdade. Daquilo que eu entendo do Scrum, diz-me se eu estiver errado, do core da coisa é o facto de ser hierarquicamente muito horizontal. Não ter, tens liderança, mas não tens mas hierárquica propriamente. Mais ou menos. Depende do que é que entendes por estrutura hierárquica. Existem três grupos. Pela equipa como aquele é o chefe. Existem dois chefes no Scrum. Existe o chefe do produto e o chefe do processo. São dois chefes, porque eles podem mandar
como é que o produto é feito e como é que o processo é Não feito. sei se faz bem E ainda existe o chefe do desenvolvimento, que é a equipa, que é o como é que é feito. É para fazer um bolo, mas é a equipa que define que é um forno com não sei quantos Não sei postos. se faz assim já de sentido aquilo que eu ia perguntar a seguir, mas pergunto na mesma já agora. Que é, num modelo mais tradicional, tens um gestor de projeto, daquilo que eu entendo que um gestor de projeto devia de ser, é um gestor de projeto, é suposto ser é um membro da equipa que facilita coisas e que tem o seu papel dentro da equipa. No entanto, muitas vezes o gestor de projeto é visto como chefe e às vezes isso cria dificuldades de comunicação. Como é o chefe, não se dizem certas coisas que incomodam a chefe e o chefe, o gestor de projeto, precisa de saber tudo para poder gerir bem o projeto, acaba por não saber, as coisas correm mal por causa disso. Depois ainda tens isto, que se chama chefe de projeto. Pois, forçar o facto, o gestor não é suficiente. Como é que o Scrum vocês, neste caso, combatem isso acontecer ou para o Scrum Master, ou para o Product Owner, ou para ambos? Normalmente, o Product Owner é alguém que é mais visto pela equipa como o chefe do que o Scrum Master. Porque o Scrum Master também se tem que saber posicionar hierarquicamente muito baixo, junto e muito próximo da equipa, para que confiem nele. As pessoas têm que confiar no Scrum Master, para dizerem tudo, não esconderem nada. Muitas vezes o Product Owner pode ter um papel um bocadinho diferente, porque o Product Owner é aquele gajo que tem que fazer o papel de mal da fita, que também é importante. E muitas vezes o Product Owner diz, mas isto aqui fizeram mal, e bate com a mão na mesa, com força. Porque isso também é importante. Ou seja, existe aqui um bocadinho essa dicotomia. Por outro lado, o Scrum Master tem que ter uma grande autoridade, porque o Scrum Master, no fundo, pode dizer ao Product Owner, espera aí, tu isso não fazes. Tu não metes coisas num sprint a meio do sprint. Acaba por ser o Scrum Master a responsabilidade de, quando a equipa vê o Product Owner como chefe e começa a perder comunicação com ele, ser o Scrum Master que tenta manter essa comunicação viva, mesmo que faça dizer coisas do género. Não fizemos porque nós dissemos, acabámos por dizer que sim, porque fomos forçados, entre aspas, mas na verdade não funcionou e alguém tem que depois dizer isso claramente. Muitas vezes o que acontece é que a equipa diz ao Scrum Master, pá, o Product Owner. E o Product Owner diz ao Scrum Master, pá, esta equipa. E o Scrum Master junta os dois numa sala e diz, olha, eu ouvi dizer. E alguma coisa há de sair dali. Pior não fica. Porque o pior do que as pessoas estarem encrispalhadas umas com as outras e não falarem, não há. Eu só uma pequena pergunta que ainda percebo muito pouco disto. Vale a pena implementar o Scrum num projeto pequeno, no mês? Faz sentido? Quantas pessoas Ou são? seja, muitas, 7. Já tem um mês com 7 pessoas, bolas. Por sprints Não querem tirar aí umas pessoas e pôr mais um mês? Epá, sim, depende. A sério, depende, porque utilizar esta metodologia by the book tem custos. Tem custos ao nível de todas as reuniões, se precisas e afins. Mas também tem vantagens. É uma questão de fazer ali um bocadinho o trade-off. Normalmente eu acho que sim. Um projeto de um mês, acho que sim, são 2 sprints. E Com 2 sprints. vamos sentar aqui, porque provavelmente, sabes o que é que vai acontecer? Não são 2, são 3, porque vai acontecer qualquer coisa. Portanto, quase sempre um projeto de um mês se transforma em alguma coisa mais longa. Porque muitas vezes o projeto de um mês é aquele projeto que começa, que é uma prova de conceito aqui de qualquer coisa, de um sistema que vamos vender. Isto é uma coisa pequenina e 6 meses depois é o produto mais importante da Fazer empresa. sprints mais pequenos e não... Podem fazer sprints mais pequenos, sprints de uma semana, por exemplo. Existem muitas coisas que se podem fazer. É sempre bom focar, seja o mesmo. Especialmente os valores, mesmo que depois... Mas 2 sprints já vale a pena. Mesmo que sejam só 2 sprints, já vale a pena fazer uma retrospectiva a meio para ver se a coisa está a correr bem ou não, ter o Product Owner envolvido. Já vale a pena. Para vocês, uma equipa de 7 pessoas é uma equipa grande, incluindo o Product Owner e o Scrum Master, e sobram só 5 developers. Ou seja, isto acho que para muitas empresas isso é visto como uma equipa muito pequena. Ou seja, como é que vocês... Outra vez uma pergunta quase como a anterior que eu fiz, que era como é que vocês combatem aquela expressão que já ouvi N vezes e que não fica a gostar mais dela por ouvir mais vezes, que é meter carne no assador. Que é 5 pessoas não chega, mete-se mais uma, mete-se mais 2. Sim, mas sabes o que é que acontece quando se mete mais uma? Certo.
fica mais lento o projeto, mas Ainda fica mais atrasado. como é que se consegue convencer os elementos do cliente e de quem esteja ali com Quem está à frente da empresa, em como é que vocês princípio, demonstram que é bom para ele não meter mais pessoas na equipa? Responda à pergunta, então. Bem, muitas vezes os dados históricos mostram que se estava atrasado e meteu-se mais gente, e muitas vezes nós temos argumentos, temos armas para combater isso. Se o cliente confiar em nós, também conseguimos dizer que, vejam lá, porque em todos os projetos que nós fizemos até hoje, se isto se atrasou e nós metemos mais 3 macacos, ainda se atrasou mais. Normalmente, é uma luta. Mas é um facto que é uma equipa grande. Nós, por exemplo, temos a equipa de desenvolvimento distribuída em alguns projetos entre Viseu e Lisboa e ainda temos o cliente noutro país. E o que acaba por acontecer é que temos uma preparação de sprint com várias ligações de Skype abertas e telefones e não sei o quê para combater as limitações da comunicação, e uma preparação de sprint que podia demorar 1 a 2 horas, com 10 pessoas numa sala vai demorar uma manhã inteira, uma tarde, e às vezes não chega. E a produtividade foi a mesma. Se só lá tivessem 5 pessoas, tinham feito o mesmo que essas 10 fizeram. E muitas vezes isto traduz também no dia a dia do desenvolvimento. 5 pessoas muitas vezes fazem mais. Já partem o projeto ao meio, com 2 subprojetos mais independentes. Mesmo que não seja independente, mais vale terem que coordenar deploys, passagens e afins do que estarem todos numa equipa grande. Muitas vezes, ainda agora há pouco tempo, nós arrancámos. Não é quando tem que coordenar tipo APIs e coisas. Isso... Nós começámos agora, dividimos um projeto que estava grande em 2 equipas mais pequenas. O que acontece é que estão a trabalhar sobre o mesmo base de código, têm que coordenar deploys, é o mesmo cliente, é o mesmo projeto, mas são 2 linhas de desenvolvimento paralelas. Têm que coordenar muita coisa. O que nós optamos por fazer, e até ver que funciona bem, é nomear um elemento de uma equipa e da outra para assistir a tudo o que a outra equipa faz. Está nos planeamentos, nas demos, enfim, assim toda a gente está mais a par do que é que vai acontecendo, para não se perder ali o fio à meada de um lado e do outro, para se coordenar. Quem tinha dúvida? Não? Está tudo? Só uma questão. Isto é essencialmente antagónico à perspectiva do PMI, não é? Depende de quem é que pergunta. Se perguntares a alguém de PMI, eles vão dizer que não, que é complementar. Eu não acho que seja muito complementar, sinceramente. Também não acho que seja completamente antagónico, que é algo ali no meio. Muitas coisas que o PMI ensina são aplicadas aqui. No fundo, se olharmos, o PMI também o que diz é dividir o projeto em fases. No fundo, estão a tentar fazer a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. O que eles não se conseguem livrar, é que o PMI nasceu numa altura em que não havia software. E aplicou-se um modelo de construção de edifícios ao desenvolvimento de software, e aquilo a coisa não funciona bem. Podes definir o PMI para quem possa não saber o que é? O PMI, no fundo, é a gestão de projetos tradicional. O PMI é o Project Management Institute, que é quem define regras da gestão de projeto. As certificações. Está tudo. Sim? Estes são os meus contactos. Se alguém quiser livros ou alguma coisa sobre Scrum, eu tenho algumas coisas que posso passar. Mandem-me um e-mail ou digam qualquer coisa no LinkedIn e eu faço chegar isso. Tá?